Olá, pessoal. Estou aqui hoje para demonstrar para vocês a montagem do CPAP nasal, neonatal e pediátrico. Primeiramente, o que a gente precisa pensar? A gente precisa dos materiais. Então, os materiais têm que estarem bem preparados, já separados. A gente precisa de uma ABD de 500, nós precisamos de uma atadura de 10, um equipo de soro simples, o CPAP, a pronga tem que estar nele, uma traqueia pequena e um copo para aquecer. E o paciente, é claro. Primeiramente, então, a gente precisa fazer a touca. Tem alguns CPAPs que já vêm com a touca pronta, a gente não tem, porque depende do tamanho da cabeça da criança. Então a gente pega a atadura de 10 justamente para fazer de acordo com o tamanho de cada criança, certo? Nós vamos passar em torno de toda a cabeça, pegando logo acima das sobrancelhas, acima da orelha e vai dando voltas. Pede ajuda, porque com certeza a criança não vai estar tão calma dessa forma aqui, que é nosso o quê? Manequim. Nosso manequim. Não é manequim que fala, não, a nossa peça. Dá voltas até acabar. Um pouquinho mais de pressão, mas não pode ser muito forte, porque senão você machuca a cabeça da criança, tá? Mas tem que ter uma pressão, porque senão ela solta quando movimentar a cabeça. Quando chegar no final da faixa, da atadura, nós vamos fixar com esparadrapo. Nós vamos passar o esparadrapo bem aqui no final. O pessoal pede ajuda porque a criança vai estar agitada, viu? Isso. Fica firme, tem que ficar firme, mas não apertado. Lembrem disso, sempre disso, tá? A gente vai passar uma outra na testa. Um outro esparadrapo na testa todinha, por quê? Vocês vão entender no final. Deixou bem firme. E agora a gente vai para a montagem do circuito. O circuito ele vem todo desmontado, mas ele é bem simples. Essa é a pronga, tá? A pronga ela vem numerada, tá? De 1, 2, 3 e 4, que é os tamanhos que a gente tem aqui na unidade. Temos duas traqueias grandes. Essas duas traqueias grandes, elas são do mesmo tamanho. Para nós, a cor não influencia, tá? Não vai ser influência para nós. E tem mais essa traqueia que vem no copo umidificador. É outro tipo de traqueia. Então vamos começar pelo copo. O copo nós vamos colocar nessa parte aqui, ó, do respirador. Acredito que no início do vídeo eu esqueci de falar do respirador, que é o outro material que a gente precisa, que é o material principal, certo? Vamos colocar o copo aqui, ó, nesse lugar. Isso aqui abaixa, tem uma molinha aqui, então a gente abaixa, coloco o copo e deslizo ele, ele vai travar. Certo? Travou aqui, ele não sai mais, tá? Tomada, liga na tomada, só pode ser ligado na tomada 110, não pode ligar no 220, senão você queima. Essa traqueia, que é a menor, a gente vai ligar no copo. Onde que eu vou ligar? Na saída do respirador, na válvula inspiratória. Eu coloco aqui e coloco na entrada do copo. O copo ele tem duas entradas, do mesmo tamanho. In e out. In é entrada, out, saída. Então eu vou colocar na entrada. Esse outra entrada menorzinha, nós vamos colocar o equipo daqui a pouco. Nessa outra entrada sobraram as nossas duas traqueias grandes. Nós vamos colocar na saída, que vai para o paciente, certo? E sobrou mais uma saída do respirador, que é a válvula exalatória. Juntamos duas partes aqui. Onde essas duas partes vão nas duas traqueias? Elas vão na pronga que vai para o nariz da criança, certo? Circuito montado. Lembram do equipo? O equipo simples, nós vamos colocar
nessa outra entrada aqui, ó, do copo. A gente vai abastecer ele com a BD. Por que a gente tem que colocar água? Porque tem que umidificar e aquecer. O ar não pode ir seco para as vias aéreas da criança, tá? Então, por isso que a gente coloca a BD no copo. O copo ele tem um limite máximo de água, que tem a marca aqui, e está escrito limite máximo de água, certo? Nós vamos até o limite. Vai apertando e vamos colocando até o limite de água. Aí, chegou no limite, não esquece de fechar, porque senão continua enchendo. Se encher muito, vai extravasar e vai correr água para o circuito. Temos um botão aqui, na lateral do umidificador, onde nós vamos ligar ele. Quando a gente liga, acende as luzes, nós vamos manter uma temperatura entre 3 e 4. Que temperatura que é essa? Mais ou menos aproximado 35, 34, 35 graus Celsius, tá? Que é uma temperatura adequada para criança. Nós vamos colocar agora o CPAP no nariz da criança. Pede ajuda, porque é necessário. Pode vir, Maria Alice. A gente começa sempre colocando nessa posição. A criança vai estar agitada, não vai estar calma, né? Pede ajuda e a gente vai fixar uma traqueia na lateral aqui. Aí você vai colocar uma pontinha dessa aqui, aqui. Isso. Isso. E aqui, um pouco mais justo aqui, ó, para ela não movimentar, entendeu? Então vocês vão colocar assim, ó. Fixar bem a traqueia de um lado. Continua passando até chegar no outro, na outra traqueia. Isso. E fixa bem na outra traqueia. Lembrando que tem que deixar firme, mas não apertado. Lembram que eu falei do outro esparadrapo por baixo? É fazendo uma base, porque eu vou colar um esparadrapo por cima de novo. Por isso que não pode esquecer do esparadrapo na base. Já está fixado. Respirador montado, ligado, conectado nas válvulas. Já estamos com os parâmetros de CPAP. Quais são os parâmetros? A gente começa com uma FO2 de 30%, um fluxo de 7 e uma PIP de 5. São parâmetros iniciais. De acordo com o decorrer do tratamento, você vai observar se vai ter que aumentar ou diminuir os parâmetros, correto? Então nós vamos iniciar. Iniciou, vocês vão observar se vai estar ventilando ou não. Lembrando que a boca da criança tem que estar fechada, tá? Não pode estar aberta, porque se estiver aberta vai ter escape de ar, o ar vai entrar no nariz e vai sair pela boca. Então a boca tem que estar sempre fechada, certo? Quais são os cuidados que a gente tem que ter durante o uso do CPAP? Nós podemos movimentar a criança? Sim, a gente pode virar para um lado, pode virar para o outro, sem problema algum, tá? Cuidado para não soltar, certo? Tem que ser retirado de tempo em tempos, tá? Não vou falar o tempo, a hora é a hora que for necessário, porque temos que lavar o nariz, fazer a lavagem nasal. Então, retira o CPAP, não precisa tirar aqui o esparadrapo, tá? É só você levantar aqui do nariz da criança, faz a lavagem nasal, coloca de novo, que ele vai voltar a funcionar normalmente. Não precisa desligar o aparelho da tomada, tá? A lavagem nasal é muito importante, tá? Não pode deixar, porque resseca muito. Por mais que vai com umidificação, vai aquecido, o ar umidificado, mas a lavagem nasal tem que ser feita, tá? Amamentar. Não pode amamentar durante o uso do CPAP de forma alguma, é extremamente contraindicado, certo? Banho também, pessoal, o banho também pode ser dado, tá? Durante o uso do CPAP, não tem problema algum, pode dar banho. Tá? Se puder esperar, ótimo, mas se não, pode dar banho com certeza, porque geralmente o CPAP fica muito tempo, muitas horas, tá? Com a criança, depende da patologia, correto? Pessoal, é um vídeo bem rápido mesmo, é só para demonstrar mesmo a montagem do CPAP, tá? Para vocês terem uma noção. Nós vamos ter esse treinamento presencial com todos vocês, tá? Onde vocês vão poder tirar dúvidas, vou falar de parâmetros, vou fazer ele bem mais completo. Aqui agora é só uma demonstração mesmo.
vou estar na unidade, sempre que vocês precisarem também, qualquer dúvida, estou à disposição de vocês.